tem advogado, tem construtor, né? Tem pedreiro, você tem o construtor dono de um negócio, você tem o pedreiro que é o cara que trabalha em obra. Só para vocês terem uma ideia da disparidade de públicos que a gente tem aqui, turma. Ou seja, que é possível que todas as pessoas possam aprender um operacional, né? Com gestão, com processo, com método e avançar. Então tem gente que vive do mercado, tem gente que só ganha uma graninha, tem gente que ainda está patinando, né? Faz parte, inclusive, é normal isso aí. Mas o que eu quero dizer, turma, é que quanto mais pressão você põe, mais difícil fica. Quanto mais pressão você põe, mais difícil fica. Então, o que você faz, cara? O ideal é você ter uma fonte extra. Não tem problema nenhum você continuar sendo, por exemplo, corretor de imóveis. Tem vários alunos aqui que trabalham com isso. Tem cara que compra e vende carro, tem cara que trabalha com leilão, né? Tem de tudo que vocês puderem imaginar, turma, tá? Aqui dentro da comunidade. Então, cara, qual que é o problema de você continuar sendo um corretor de imóveis? Semana passada eu terminei uma mentoria com um aluno que é vendedor de consórcio. O negócio dele é vender consórcio. O cara faz uns 15, 20 anos que ele vende consórcio. A questão é, eu não aguento mais vender consórcio, então eu quero mudar. Mas não é que isso não dá dinheiro para ele. Dá dinheiro, mas ele não está mais suportando aquela atividade, aquela pressão e tudo que ele faz. Então ele tem tempo livre, ele consegue administrar a questão dos horários, ele consegue operar tranquilamente de manhã, de noite, entendeu? Ele tem essa opção, essa liberdade. Mas ao passo que o outro trabalho que gera pressão para ele, mas não aguenta mais fazer aquilo ali. Então ele quer trocar. Ele quer meio que tipo sair de um lado e ir pro outro. Então eu falei, cara, você tem uma reserva? Não, eu tenho, Beloto. Eu tenho uma reserva. Eu tô tranquilo de dinheiro, eu tenho aí pelo menos uns 18 meses, 20 meses aproximadamente, se não mudar nada, né? No custo mensal da minha família, da minha vida, da minha família, eu consigo me manter uns 18, 20 meses. Falei, pô, legal. Porque se tiver qualquer problema, você tem como pagar todas as suas contas, né? Você tem tempo suficiente para isso acontecer. Se você pegar, por exemplo, um período ruim do mercado, um ciclo ruim do mercado, você consegue, né, administrar. Outra coisa, para você voltar a fazer o que você faz hoje, é tranquilo? É legal? Você consegue fazer isso se você precisar? Ah, eu consigo. Falei, bom, legal. Então você pode, de repente, pegar aí 2 meses, 3 meses, entendeu? E tentar. Mas sem a pressão de ter que fazer o dinheiro. Você sabe que vai ter do outro lado para você poder pagar, né? Porque ele já tem consistência, ele já consegue ganhar uma graninha e tal, só que ele não tem a consistência de, tipo assim, fazer o que ele precisa dentro do mês. Então, sei lá, o cara tem lá 12, 15 mil de conta por mês para poder pagar, já é um cara que tem um padrão de vida médio, né, turma? Então, pô, será que ele vai conseguir fazer isso do mercado todo mês para poder pagar as contas e ficar tranquilo? Ou será que isso vai gerar uma ansiedade no cara? Entendeu? Então é isso que cada um tem que pensar, entendeu? Porque também a estrutura da pessoa é totalmente diferente de uma para outra, né? Então tem gente, por exemplo, que tem uma tranquilidade enorme para poder lidar com essa oscilação, porque o cara entende que é assim, e tem gente que não, mano. Tem gente que é cartilha, o cara tá acostumado no dia 5 o dinheiro dele cair ali e ele quer fazer a mesma média diária de quanto que ele ganha com o salário fixo. Então, sei lá, o cara ganha 5 mil por mês, então ele pega esses 5 mil, divide por 30 e fala, ah, eu ganho tanto por dia. Aí ele quer botar isso de meta no mercado. E às vezes não vai rolar, cara. Entendeu? Esse mercado aqui não é assim, velho. Já várias vezes, pra vocês terem uma ideia, turma, aqui vocês me acompanhando ao vivo, vocês me vê, toma loss, toma loss, toma loss, toma loss. E às vezes em uma operação, cara, 2 operações eu faço a semana, tá ligado? Acontece, mano, é assim que é, entendeu? Então a pessoa precisa ter essa capacidade de entendimento de que é assim que funciona o mercado. Entendeu? Se a pessoa tem essa facilidade de entender, né, o que eu chamo de aptidão, né? A pessoa tem que ter aptidão ao risco, aptidão ao entendimento de como funciona esse mercado. Se ela quiser fazer o desenho quadrado do que é o sistema normal, né, o sistema tradicional, assalariado, né, você não vai conseguir administrar isso na tua cabeça.
Porque aqui no mercado precisa muito do emocional, precisa muito do... Você está procurando um site pronto para o seu portal de notícias? Nós temos a solução. do mercado. Qual que é a mentalidade desses caras? Como é que ele administra isso na cabeça dele? Como que ele lida com um dia de perda? Como que ele lida com uma semana que não foi tão legal, entendeu? Como que ele fica na semana? Eu não tô falando só do financeiro, né? Tipo, ele, pessoa. Como que o cara finaliza um dia quando tá dando tudo errado? Entendeu? Você tem que suportar essa pressão. Assim como você talvez tenha uma pressão lá no teu trabalho e você já consegue administrar essa pressão. Então, o teu chefe, por exemplo, te liga 10 minutos antes de acabar teu horário, te dá uma tarefa ou então te pressiona por alguma coisa, você já não aprendeu a administrar isso? Você meio que não deixa esse assunto e abandona, chega na tua casa, faz tuas coisas e tal, e só no dia seguinte você volta a pensar naquilo? Ou mesmo que você fique pensando naquilo, você não consegue administrar para você chegar na sua casa, conversar com a tua esposa, dar atenção pro teu filho? Você não aprendeu a administrar isso? Nesse mercado, cara, você também vai ter que administrar isso, tá ligado? Só que aí no começo talvez seja mais difícil, porque tem o financeiro que pesa, entendeu? Então, da mesma forma que você teve que aprender a lidar com uma pressão de um chefe, de uma tarefa específica, de uma concorrência, não sei qual que é a tua, né, a de vocês no geral, né, turma? Cada pessoa que está aqui tem a sua atividade. Tem gente que é servidor público, tem gente que é microempreendedor, tem gente que trabalha como empregado, tem gente que, sei lá, o cara trabalha na informalidade, tem gente que vende roupa, tem gente que vende pudim no ponto de ônibus, tem gente que, sei lá, cara. Tem trocentos tipos de pessoas diferentes aqui. Nós estamos aqui em 184 pessoas aqui agora na live. Tá? Cada pessoa, cada família tem a sua necessidade. Então não é uma receita de bolo, entendeu? Que eu passo aqui e falo assim, ah, cara, é assim que faz. Porque você não vai. Tem gente que, tipo, a vida inteira ganhou salário. Então o cara vai ter essa pressão de achar que no dia tal, no máximo naquele dia, tem que entrar o dinheiro. Mano, não é assim que funciona aqui, entendeu? A pessoa tem que estar ciente de que não é assim que funciona aqui. Se a pessoa não entender essa parte, cara, nada feito, entendeu? Esse mercado aqui não é pra você, infelizmente. Então, no começo, a pessoa precisa entender que ela não vai fazer dinheiro pra pagar a conta disso aqui. Não vai, não vai, entendeu? Não vai. Eu gostaria de dizer o contrário, mas não é a verdade, entendeu? Eu sei que muita gente atrai dizendo que é dinheiro fácil, que você pode. É verdade que você pode fazer um dinheiro rápido, mas com um risco absurdo. E o meu objetivo aqui, turma, não é, tá, falar a respeito dessa facilidade. Por isso que eu coloquei no título da live aí, processo, gestão e decisão. Isso aqui não é para curioso, tá? Se o cara é curioso e entrar nesse mercado aqui, botar uma graninha dele ali, ele vai quebrar, tá ligado? Porque não, às vezes a pessoa pode ter a sorte de ter feito um trade que deu resultado, mas será que ela consegue fazer aquilo consistentemente? Consistentemente? E aí, quando eu digo de repente fazer um trade errado, né, ou dar errado, o que vai acontecer, mesmo quando você já for profissional, vai ter dia que o mercado não vai te entregar. Você vai analisar todos os filtros, todas as probabilidades, você vai seguir o seu operacional e o trade não vai acontecer. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você pega, olha do lado, você tem um cartão de crédito para pagar, R$ 3.000. O cara entra em desespero, entendeu? O cara entra em parafuso. Então, esse mercado não é para imediatismo. Esse mercado exige processo, exige método, exige que você tenha a cabeça tranquila. Se você não tem, você vai precisar ter, entendeu? E se você não fizer isso, meu amigo, você não vai ter resultado. Você pode ter resultado esporadicamente. Ah, hoje eu tive resultado. Hoje eu fechei positivo. Hoje eu fiz um trade bom. Mas eu quero saber todo dia, todo dia. E o que eu digo todo dia é a construção de um resultado, né? Porque quando eu digo aqui de todo dia, turma, não tô falando que você vai ter gain todo dia. Mas tô falando assim, todo dia ter o mesmo comportamento, entendeu? Para que no final de vários pregões que você está operando, tendo gain, tomando loss, tendo gain, tomando loss, você consiga no final ter mais lucro do que prejuízo. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. Então, se a pessoa não entende isso,
é difícil, cara, dela sobreviver do mercado. Agora, se a pessoa tem essa mentalidade, né? Aí, cara, aí sim, isso daqui pode ser um divisor de águas, assim como eu vejo para vários alunos aqui da comunidade. Eu tenho muito contato com muita gente, de vários países, inclusive, não é só do Brasil, né? Eu moro nos Estados Unidos, tem alunos daqui, tem alunos na Europa, na Ásia, Singapura, muita gente de fora daí, que é brasileiro, que está na comunidade, né? Que às vezes nem conecta aqui com a gente, mas segue os processos, segue os métodos, né, que a gente ensina. E aí o cara muda a vida dele, entendeu, cara? Porque você ganha em dólar, você tem possibilidade de fazer de qualquer lugar, você não tem chefe, você não tem pressão para entregar uma meta, mas você tem que conhecer você mesmo, entendeu? Você precisa se conhecer, você precisa se dominar, você precisa seguir a sua disciplina. E não é fácil, cara. E tem gente que não entende, entendeu? Que é assim que funciona. O cara acha que é só que eu tenho, por exemplo, um indicador separado aqui, que eu tenho na minha outra tela que eu não compartilho as minhas coisas, né? Que eu tenho algum pulo do gato. Não é isso, cara. Entendeu? Tem nada a ver. É tudo comportamento. Então, se você tem limites que você consegue seguir e se ajustar, né? Se você segue esses limites, se você respeita esses limites, num dia ruim, por exemplo, como teve o caso aí hoje do colega aí que compartilhou, né? Que falou, cara, eu tem dia que às vezes eu venho na consistência, um dia me arrebenta inteiro. Cara, bota uma trava na tua plataforma, entendeu? Pede pra alguém te acompanhar. Por isso que a comunidade tá aqui pra isso, cara. A gente se ajuda nesse sentido, entendeu? Muita gente que já passou por aqui chorava, cara, chorava desesperadamente, devendo até a tampa. Quantos casos, até o Rogério recentemente, né, compartilhou com a gente aí, Patucci, né, compartilhou com a gente aí que tá conseguindo ter muitos bons resultados e ele, há não tanto tempo atrás, teve uma live extra que a gente fez na sexta-feira que ele tava chorando, cara, desesperado, literalmente, entendeu? Pai de família, cara barbado, entendeu? Responsável, mas chorando de desespero, porque tava devendo, cartão de crédito, não sei o que e tal. E hoje o cara tá tendo resultado. Por quê? Porque conseguiu equilibrar a questão da disciplina. Conseguiu aceitar o loss, conseguiu criar mecanismos para poder evitar ter perdas maiores do que os lucros. Porque o problema não é ganhar, já expliquei para vocês aqui, turma. O problema não é o ponto da entrada, entendeu? O problema é quando você tá tendo loss, você aceitar ele, cara. Vai ter dia que o mercado não vai te entregar, entendeu? Vai ter dia que você vai tentar fazer 300 trade e o mercado não vai te entregar, cara. Não vai te entregar. Você tá, tipo assim, é como se você estivesse fora do ponto, entendeu? Então você pode tentar quantas vezes você quiser. Não vai dar certo. Então a melhor coisa a fazer para você não se colocar no risco é respeitar. Respeita o mercado. Pô, se hoje não é dia, cara, tchau, amanhã eu tô aí. Mais tarde tem de novo. Porque é só você que não vai estar no mercado. Mas o mercado vai continuar aí e entregando oportunidades. Então é tudo uma questão de mentalidade. Às vezes a pessoa tem crenças limitantes, às vezes a pessoa tem é, pressões externas ao mercado que fazem com que ela tome decisões incorretas e ela não sabe disso, entendeu? Então às vezes é necessário, às vezes até buscar uma ajuda psicológica, um apoio externo, um terapeuta, alguém que possa te ajudar a se entender. Porque às vezes a questão não é, de novo, o mercado, o operacional. Às vezes é uma questão de sabotagem interna, entendeu? Por isso que eu digo, você precisa se conhecer. Se você não fizer isso, você vai ter cada vez mais dificuldade. Se você é dono de mercado, supermercado ou trabalha no varejo, não pule. Fazer dinheiro junto, entendeu? É pra ter contatos, é para poder ter apoio. A gente tem aulas aqui toda terça-feira para poder falar sobre o operacional, para poder alinhar, para poder, sabe, tipo, afiar o machado, para poder entender por que isso, por que aquilo e tudo mais do operacional sem mercado. Às vezes até tem o mercado rolando, então a gente pode analisar alguma coisa também. Mas o objetivo é focar no operacional para poder ter a estratégia, ter os filtros aqui na mente perfeitamente na hora que você vai tomar uma decisão. Sexta-feira a gente tem a live extra onde a gente troca ideias, sem mercado, sem nada, só para se apoiar.
Aí o nosso aluno tem possibilidade de se expor, de desabafar, coisas que ele às vezes não consegue falar dentro da casa dele, com amigos, com pessoas que não entendem o que ele faz, entendeu? Como a gente está na mesma jornada, então a gente tem esse objetivo de apoiar o aluno. Então ele traz um problema, um sentimento, alguma coisa do tipo, e cara, ele vai ali, se expõe e a gente apoia. Entendeu? Dá dica, dá sugestão, nem que seja só pra ouvir o cara, tá ligado? Aí, ó, o Emerson, é aluno, ó, já passei por tudo isso, tá vendo? Aluno, turma. Mas hoje tá tendo resultado. Então vai ter momento, cara, que você vai tentar de tudo, cara, e não vai dar certo. Mas por quê? Porque você precisa corrigir algumas questões de comportamento. Entende? E tem gente que pensa que esse mercado aqui é só técnica. E não é só técnica, cara. A técnica é uma parte do processo, entendeu? Por isso que eu tô colocando aí agora nas lives, turma, que a gente tem processo, gestão e decisão. É uma decisão. Por exemplo, a decisão de você correr atrás de uma ajuda pessoal para você. Entendeu? Às vezes você vai precisar de uma ajuda pessoal. Entende? Mas o que eu digo a nível psíquico, né? O cara deve ter talvez um descontrole, uma questão emocional não resolvida, entende? Um trauma, uma crença limitante, alguma coisa do tipo. Cara, você vai precisar correr atrás de uma ajuda dessa aí. Às vezes a pessoa chega nessa, é, nessa realidade aqui dentro da comunidade, né? Então, cara, é isso. Não tem muito mistério. Então, por isso que você perguntou aí, né? Se é possível viver somente de trade sem ter nenhuma outra fonte de renda. É se você tiver todas as características que um trader precisa ter para poder sobreviver do mercado, entendeu? Aí, tá vendo? Rafinha, isso é verdade. O dinheiro chama dinheiro. Quando foi que você teve certeza que se tornou consistente sem ter impulsos? Depois que eu comecei a fazer dinheiro, o dinheiro maior do que o que eu precisava para poder pagar as minhas contas. Entendeu? Então, se o meu custo é 10, por exemplo, $10.000, por exemplo, então eu já fazia mais do que isso no mercado. Consistentemente. Mas eu comecei assim. Se você pegar aí no meu canal, esse mesmo canal que você está aqui agora, se você pegar 4 anos para trás, 5 anos para trás, você vai ver que os meus trades eram bem diferentes em relação a valores, não em relação ao operacional, em relação a valores. Então eu tinha que aceitar muito menos ganho, fazia parciais de muito menos valor, mas o comportamento era o mesmo. Deu loss, eu paro, volto no dia seguinte. Porque vai ter dia, como eu acabei de explicar, não vai adiantar. Então o teu comportamento tem que ser igual. Aí o que vai acontecer é que você vai ter só zeros a mais na frente. Então antes você ganhava 10, agora você ganha 100. Aí você aceitou essa disciplina que você tem para poder ganhar o 100, agora você vai ganhar 1.000. E aí depois, se você continuar mantendo essa disciplina, você vai ganhar 10.000. Só vai mantendo zero. Porque esse mercado te permite fazer isso, cara. Entendeu? Ele te permite. Ele é totalmente meritocrático. Agora, se você não tiver a mentalidade correta para poder aceitar um ganho de, por exemplo, 1.000, você vai acabar devolvendo, porque na tua cabeça você só consegue aceitar o 100. Entende? Então é uma questão, cara, que muita gente não acredita nisso, cara. Mas é a realidade, entendeu? Às vezes a pessoa tem crença limitante. A forma como ela foi constituída na criação, o que ela escutava dos pais, dos avós, dos amigos, da escola, do entorno dela, né, socialmente falando, criou certas crenças limitantes. E aí a pessoa acha que não, mas verdade, às vezes a verdade é que ela tem crença limitante, entendeu? Então precisa resolver isso aí. E o mercado ele só vai aflorar ainda mais esse tipo de sentimento, caso a pessoa não consiga resolver antes. Entendeu? Klaus Wedge, é isso? É muito mais sobre rotina e disciplina do que metas. Verdade. Exatamente. Beloto, quanto preciso ter em carteira para cada contrato do HK? Se for aqui na corretora que a gente utiliza, bom, é padrão isso aí, né? Mais ou menos. Você vai precisar de mais ou menos uns $25 por contrato para abrir um contrato.
Minha cabeça mudou depois que eu coloquei na corretora só o que eu posso perder no dia. Essa é uma outra estratégia, né? Se você arrebentar a tua conta, você não vai arrebentar a tua conta com todo o capital. Você vai perder aquele valor no máximo. Na verdade, os caras vendem uma ilusão para os desesperados. É verdade. Infelizmente, né? E é aquilo que a gente fala, né, turma? Às vezes sai um bobo e um inteligente de casa de manhã, se os dois se encontrar, dá negócio, né? Se os dois se encontrar, dá negócio. Então tem gente que... E às vezes eu não sei se é inocência, né? Ou se é ganância. Mas a pessoa faz uma cara de inocente, mas no final ela é gananciosa. Então a pessoa tem que entender, cara, que ela precisa ter limites, ela precisa ter... Ela vai precisar correr riscos, entendeu? Tem uma série de coisas que acontecem no meio do processo. Então por isso que eu digo, quer ser trader? Cara, você vai ter que assumir e aceitar muita coisa. Entendeu? Você vai ter que assumir e aceitar muita coisa. Ah, mas eu não dou conta. Então, continua fazendo o que você está fazendo. Você tem que aceitar o que é difícil. Qual que é o difícil que você quer escolher? Porque difícil vai ser tudo. Continuar na tua rotina vai ser difícil. Você está cansado de fazer o que você faz? É difícil? Legal. Então você já tem um difícil. Só que esse difícil não te leva a lugar nenhum diferente. Ele vai continuar te levando no mesmo lugar. O salário que você vai ganhar é o mesmo. As atividades que você vai ter são as mesmas. Daqui 10 anos você vai estar do mesmo jeito. E aí você tem um outro difícil, que é lidar com você mesmo, lidar com a pressão emocional, lidar com identificar erros que você precisa melhorar, lidar com perdas. Mas você sabe que depois que você conseguir resolver grande parte desse difícil, você vai ter um cenário completamente diferente na sua vida. Você vai mudar o cenário financeiro seu, da sua família. Você vai poder comer num restaurante sem olhar preço de cardápio. Você vai poder viajar para os lugares que você quer, ter experiências com você, com a sua família. Comprar um notebook top que você quer, comprar um videogame, comprar um carro bom, viver numa casa melhor. Ajudar alguém da família, talvez um familiar que você tem muito amor e carinho, um pai, uma mãe, uma avó, um avô, uma esposa, né? Poder olhar pro teu filho e não ficar negando as coisas que ele te pede. Então aí eu te pergunto, qual que é o difícil que você quer? Porque difícil vai ter o dos dois lados. Mas você tem um difícil que é um difícil que não vai te levar para lugar nenhum e um outro difícil que vai te dar muita possibilidade. Aí você tem que escolher o difícil que você quer. Entendeu? É isso. Não tem como fugir disso, entendeu, turma? É muito difícil pra mim. Só ficar prestando atenção aqui, galera, no volume, tá? O volume aumenta quando chega aqui nessa região ali embaixo, tá vendo? Então é bom ficar ligado nesse volume aí, tá? Ficar ligado nesse volume que é ele que movimenta o negócio. Você que opera aí, né? Eu tenho as minhas linhas, marcações aqui, mas você vai pelo volume. O volume caiu, eu vou fazer mais uma venda aqui. Só porque o volume caiu. E aí eu vou deixar uma comprinha aqui, ó. Se ele vier aqui, ele me paga e eu continuo. Deixa eu ver onde é que tá meu preço. Tá aqui. Aqui, ó. Com duas vendas. Você vai escalando, né? Apesar que se ele terminar nesse padrãozinho aqui, que ele tá, é bem capaz que ele venha testar essa região aqui. Aí vai tirar a gente no zero. Não tem o que fazer. Se dá pra editar aqui, não dá. Tá na roda automática, não dá pra editar. Então, nós estamos vendidos, eu tenho que sair com a compra, né? Então, fica no caso mais
Sempre se defendendo, como diz o amigo ali, né? Negócios trata-se mais de defesa do que de ataque, né? Essa região aqui é uma região de compra, né? Mesmo seja curta, mas é uma região de compra. Mas o que acontece? Ele vem testar aqui de novo, ó, aí eu saio, senão ele tira nós aqui e tá tudo certo. Entendeu? Vamos acompanhar aí o que o parceiro tá falando. Depois eu vou te mostrar aí o canal dele aí. Você se inscreve lá também no canal dele. Deixa o seu like, seu comentário, beleza? Vamos lá escutar aí. Tamo aqui. Qualquer dúvida, aí vocês mandam aqui, beleza? Esses caras vão tentar, sabe fazer o quê com você? Por quê? Porque a cabeça deles está na nutrição. Então, se você ficar no meio de 5 caras que só falam sobre nutrição, faculdade de nutrição, trabalho, nutrição, você vai ser influenciado para ir para nutrição, cara. Se você quer ser um advogado, você vai ter que estar no meio de quem está estudando para advocacia, para quem tem essa vontade de defender os outros. Aí a pergunta é: você quer ser trader? Você tem que estar no meio de quem quer ser trader, cara. Você tem que decidir entrar num ambiente em que outros também estão tentando fazer o que você quer fazer. Aí você vai juntar, né, as experiências dessas pessoas, vai juntar esses contatos, vai ter pessoas que que estão fazendo a mesma coisa que você quer fazer. Isso é o que traz a evolução para você. E o mais legal, cara, é que você não tem que errar por si próprio, por mais que isso vá acontecer, mas você vai aprender com o erro de outros. Então, quando você comentar, por exemplo, igual a gente faz uma live de sexta-feira, quando você comentar, pô, cara, tá acontecendo isso, isso e isso comigo, com certeza absoluta vai ter alguém que vai falar assim, cara, já passei por isso, se você continuar fazendo isso não vai dar certo por causa disso, disso, daquilo e tal. Tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Estamos aqui para te ajudar, tá aqui meu contato, vamos se falando. Aonde que você encontra uma coisa dessa? Faz sentido, turma? Faz sentido? Então, se você quer um ambiente, se você quer evoluir como trader, você tem que estar num ambiente em que outros estão também tentando ser um trader. Aqui você não vai encontrar perfeição, entendeu? Você não vai, cara. Entendeu? Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu também erro, cara. Mas o que você vai encontrar são as pessoas no mesmo caminho. E aí, se você quiser atalhos, eu não digo que aqui você vai encontrar atalhos no sentido de ser jeitinho, mas você vai encontrar atalhos no sentido de que, tipo assim, são caminhos mais rápidos para você chegar onde você quer. Não jeitinho, mas atalhos no sentido de caminhos mais rápidos. Entende? O que não fazer. Mais o que não fazer do que o que fazer. Então, se você tem essa consciência, aí é muito mais fácil, cara. É muito mais rápido, inclusive, de você chegar. Entendeu? Agora, se o cara... Ah, não, mas é muito caro. Ah, mentalidade de escassez. Você está investindo em você. Você está investindo no teu futuro. Você está investindo no teu conhecimento. Conhecimento ninguém tira. Entendeu? É para você, para sempre. Perder uma conta de mesa proprietária, você vai conseguir fazer outra. Perder um capital numa corretora, você vai conseguir fazer outra, porque você aprendeu a fazer. Agora, se você tiver a mentalidade de escassez, ah não, mas eu não vou investir porque eu estou pondo dinheiro. Meu amigo, um trade que você faz aqui, como várias vezes aconteceu aqui, os caras pagam 1 ano de comunidade. Teve gente que pagou em um trade o vitalício da comunidade. Quando tinha, né, o plano vitalício, porque faz tempo que não tem mais. Você entende? Então, tudo depende, por isso que eu falo, tudo depende da mentalidade. A pessoa tem que ter a mentalidade correta. Entendeu? Vai fazer diferença para mim se você pagar um ano aí de comunidade para mim? Meu amigo, se você vier com essa mentalidade, eu nem quero que você venha, porque você vai corromper as pessoas que estão aqui tentando ter a mentalidade correta. Então é preferível que você nem entre aqui mesmo. Se você quiser continuar acompanhando o canal, trocando ideia, beleza. Entendeu? Agora, se você tem a mentalidade de escassez, é melhor que você nem venha, porque você vai influenciar outros errado. Então você precisa vir para a comunidade com uma mentalidade correta, entendeu?
Então, respondendo de novo a pergunta, é possível viver? É possível, mas você percebe o tanto de coisas que você precisa fazer para poder realmente ser um trader profissional e viver do mercado? Você está disposto a fazer isso? Para todo mundo que está ouvindo aqui, vocês estão dispostos a fazer isso? É totalmente possível, mas você vai precisar pagar esse preço, você vai precisar escolher esse difícil, entendeu? E o mercado tá aí, ó, os gráficos estão correndo aí, turma. Os gráficos estão correndo. Daqui a pouco pode dar outra oportunidade, a gente pode entrar, pegar mais uma grana, fazer mais 100, 200 dólares, 300 dólares. Mas se eu não tenho nada para fazer agora, por exemplo, ou melhor ainda, se eu já fiz no mercado, como foi o caso, eu fiz o take, tá aí escrito, né? É take, bebê. Peguei no HK, peguei no Nikkei, quase peguei no GBP, apesar de ter pago, eu acabei saindo no 0 a 0. Aí eu tenho que escolher, cara, eu vou entrar de novo no mercado? Vou me expor mais no mercado? Se eu já fiz um dinheiro, por que eu não posso aceitar o que o mercado já me entregou? Aceita, cara. Amanhã é outro dia. Deixa esse dinheiro no teu bolso, entendeu? Amanhã você volta. Amanhã tem de novo. Não, mas o cara fala, não, mas agora eu vou pegar mais 300. O cara quer ficar 12 horas na frente do gráfico só fazendo dólar. Não é assim também, turma. Entendeu? Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que entrar numa realidade, porque muita gente fala muita porcaria. Falar até papagaio fala, eu brinco aqui, né? Mas o que é a realidade, turma? Um monte de gente, o cara às vezes fala, Literalmente todos os gurus do mercado. Então, galera, aqui nessa região aqui, ó, bom é essa região aqui, se ele passar dos 50 para trás, dependendo aqui, ó, tá no 10 minutos, tá tentando forçar passar para essa região aqui, ó. Se ele não conseguir passar entre os 7 minutos ou já passar e voltar para cá de novo, ó, essa região que é a região da venda, né? Que é o gatilho da venda. Se você não vendeu aqui, o seu stop vai ter que estar aqui em cima, ou no final dela aqui, ó, aqui em cima. Por quê? Porque aqui é o rompimento, certo? Rompeu, fez um falso rompimento, voltou, voltou, foi na compra, negou a compra aqui, que é essa barra. Então tem tudo para quê? Para romper, pegar esses stops aqui e vir aqui pagar nós, ó. Olha. Ver se ele vai pagar nós aí. Se ele... Vamos ver se ele vai pagar. E se ele pagar, eu tenho que sartar ele aqui. Por quê? Ele pode pegar esses stops e voltar rapidamente. Tá pegando esse fundo aqui, tá vendo? Então você já tem que estar esperto com isso. 9 minutos ele já rompeu e não pegou o nosso take. Eu sou obrigado a sartar dele aí, né? Fazer já um parcial, senão ele pode voltar tudo aqui. E aí você fica com aquela sensação de que poxa, não fiz. Então o poder da decisão que o colega tava falando ali, né? Você tá olhando para aqui, ó. Isso aqui é ordem original. É o que o pessoal está negociando agora. Tá dando mais venda, mais compras. Aí você olha aqui, ó. Compras. Né? Compras, vendas. Venda tá saindo bem. Quando sai de pancada. Tem gente comprando e tem uma galera querendo vender. O que tu acha que ele vai fazer? A minha intenção aqui já é fazer um parcial nele aí, porque ele já tá querendo voltar, tá vendo? Antes dos 7 minutos, ele já pegou essa região. Não queria que ele pegasse essa região antes dos 7, queria que ele pegasse nos 7 minutos. Ele chegou perto do nosso alvo e não bateu. Tem que esperar. Passou dessa linha aqui, ó, que é o verdadeiro fundo. O fundo é esse aqui, ó.
desafiou, voltou, respeitou e voltou, tá vendo? Então você tem que ficar esperto, tá? Já vou finalizar o contrato aqui, pronto, agora tem um. Ah, mas aí tá. É assim que faz, é poder da decisão. Você tem que decidir. Tomar sua decisão certinho. E é isso. Ó, chegou nos 7 minutos, não foi lá ainda e tá ameaçando voltar. Amigo, ó, espera, só que aqui ó, tá esticadão. Pode ser que não vá, tá vendo? Tem que olhar pro mercado assim, ó. Que aí você não fica ansioso, ó lá. Chegou lá. Aí, entendeu? A ansiedade pode fazer. Na verdade, agora a ansiedade é essa. Tem que esperar o trade finalizar. Nosso alvo total é aqui desse primeiro alvo. Ainda tem mais alvos para baixo ainda, como eu já falei para vocês aí nos vídeos anteriores, né? Então já estamos com 48 minutos. Vou encerrar esse trade por aqui. Aqui na continha até mosquei aqui, ó. Até mosquei, vou mostrar para vocês que eu mosquei aqui no Bitcoin, ó. Era para ter pegado o Bitcoin aqui, eu não peguei, ó. Aí, ó. Era para ter pegado bem no nosso ponto aqui, ó. Não peguei. Agora já era, né? Não tem o que fazer. Tá, então fica sempre ligado, porque eu não me liguei, na verdade. Se eu tivesse me ligado, tinha pegado esse trade aí bonito, ó. Até naquela faixa verde ali, como vocês viram ali. Tem que ter um teste aqui, ó, para depois fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 5 minutos. Foi lá, mas não chegou nos 50%. Essa continha aqui é fazer 3 mil, né? Deixa eu ver ela aqui, ó. Isso é a da mid. Fazer mid. Mid global. Só mostrar aqui pra vocês aqui quanto que tá e já vou encerrar, já 50 minutos. Que não tem o que fazer, como diz a história, né? Não tem o que fazer. Quanto que ele tá marcando aqui, ó, porque a operação tá flutuando, né? Ó. A operação tá flutuando aqui. Performance. Quanto que a gente fez aqui? Tomamos stopzinho. É pra passar, né, galera? Então não é pra ficar se saboando, não. Então, prejuízo bruto 3.800 e pouco. Isso aqui é da mid, tá? Relatório da mid. Vou botar aqui 30 dias. E aí vai começar a se mexer aqui. 13,40, tá voltando o preço ali. Mas eu vou essa conta aí aqui. E aí ele vai contando quantas operações fez, quantas
quantos take, performance. Ó, dia 29, hoje é o primeiro, ele não contou ainda. Falta 5 dias, falta 3 dias ainda. Então, vou deixar eu voltar mais um tanto. Voltar lá pros 2.900. Ano passado, no mesmo dia, que teve quantos dias? 2 dias só, né? Então tem que fazer 1.500 para cada dia. Então vai dar esse valorzinho aí mesmo, tá bom? 1.592, depois mais 300 e pouco. Ainda bem que foi dia diferente, né? Pode ser que eu ainda bote para me fazer mais um pouquinho ainda. Essa aqui ela já contou de agora. Dia 29. Foi sexta-feira aqui. Beleza, turma? Então é isso aí. Vamos que vamos. O resultado, resumo total da conta. Acho que ele não tá contando o dia de hoje, né? 7,5 a conta, né? 20.935. Ele não tá contando com esse resultado de hoje. Lucro bruto, prejuízo bruto. Isso é uma coisa, tomamos 700 no dia, é isso que nós buscamos, né? 700 em um dia. A maior perda foi 700. Depois tomamos 200 e pouco. Essa é a mesma estratégia que eu uso aqui naquelas pontinhas, tá? É a mesma estratégia, não muda nada. Então, é a estratégia do feijão com arroz, tá até aparecendo para vocês aí. Beleza? Então, é isso, vocês aí, vou colocar aqui ele falando mais um pouquinho. Um Divo e um Mistral, velho. Uma de 80. Já encerrou a live ali já. Então, galera, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ah, mas aí esse indicador que você tem aí tal, como é que você conseguiu? Galera, eu paguei uma nota por esse indicador aqui, depois eu vou falar o preço aí pra vocês. Deixa aí nos comentários aí pra ver quanto que foi esse indicador aí. Quem acertar ele aí eu vou passar de graça. Quem acertar o valor aí eu vou passar ele de graça. O indicador aqui é muito bom, tá? Um cara aí no YouTube aí que faz 10 mil por dia, assim, só com esse indicador aqui. Cara, esse bicho é bom mesmo. 10 mil no dia, porra. Esse aqui era a resenha dele, né? E aí é que o meu operacional você já sabe como é. No mudo operacional é sempre o mesmo. Eu não mudo não. Minha, pode olhar que aqui é a mesma coisa. E aqui também, na outra plataforma, é o mesmo desenho, ó. Olha. Mesma região, mesmo desenho, tá? Só não entrei na operação porque eu não tinha visto ele ali. Eu tava junto com vocês assistindo o que eu tava vendo aqui. 53 e um pouquinho. 53, aqui já passa, né? Então, só vocês parar e observar, não precisa fazer curso não. Se fizer isso aí, se a cabeça for boa, cara, como ele falou ali, né? Entrar na comunidade e ser feliz, né? Não tem o que fazer, ele ó, tá vindo aqui, dá um alvozinho aqui, ó. Triscar no alvo e pode voltar com força.
E interessante que ele tá a bitcuda ali, né? Tá olhando. Fechou a gaguinha. Quero deixar um abraço pra vocês aí. É vídeo de 1 hora, mas fazer o que, né? Não tem como você explicar algumas coisas aqui fazendo um videozinho de 10 minutos não, tá? Às vezes a gente coloca 10 minutos, é rápido, só pra galera só pra galerinha ficar, poxa, mas o indicador do cara funciona, cara. Olha, ó, tipo, a operação aí, ó. Quantas operações eu fiz hoje, no dia de hoje? Que tá os 30 dias, né? Tá os 30 dias, ó. Vou botar só hoje. 10 conto, mil, 1040 dólares. Quanto que dá 1040 dólares aqui? Deixa eu ver aqui. 1040 doletas. Vamos ver quanto é que dá aí. 0,40. Ó, a quantidade de contrato que eu coloquei é 5.460. Deixa eu tirar isso aqui. Agora tá 1025, né? Mas se você apertar o botão naquele exato momento, é isso: 1040, 5.460. Entendeu? Então, a estratégia do cara funciona, cara. O cara faz 10 conto com ela todo dia, mas no mini índice, mini dólar, né? Eu não pego o Brasil porque é muito. Já operei. Tem um vídeo meu nesse canal aqui, tem um vídeo meu pra trás ali, operando ali. Tomei só ferro. Pagando taxa no MET, não sei o que, coisa. Então, um forte abraço pra vocês aí, com Deus. E eu tô finalizando esse vídeo aqui por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa aí nos comentários se vai bater esse alvo aqui ou se vai terminar no zero ali. Aí você viu aí como eu fiz na minha montagem de posição, quando ele voltou nesse candle aqui, ó. Ele voltou esse candle, passou da minha linha aqui, eu fiz o parcial de volta. Ele subiu, voltou, subiu, voltou. Quando eu percebi, eu tô bem acostumado ainda com esse aqui, né, cara? Não olho muito para esses indicadores, mas eu olho para meus pontos. Quando ele chegou aqui em cima de novo nessa barra aqui, eu vi que essa barra aqui, ó, falhou. Ele na próxima, quando ele subiu, eu faço a venda. E aí tá aí no vídeo aí, se você parar, acompanhar um pouquinho, você vai ver. Então, era isso por hoje. Tá bom? Vou deixar vocês aí com um resumo da operação 57, 56. E deixei nos comentários. 100% podia ser que só foi uma operação mesmo, não foi duas. Na verdade foi porque eu fiz parcial e fiz operação dentro das operações, né? Dentro da mesma, no caso, né? Então, é isso, beleza? Forte abraço para vocês aí. Fique com Deus. Esse aqui é um bom indicador também, né? Dá para você tomar decisão por aqui, mas para você ver quem que são os comprados, quem que tá saindo mais, ou compras ou vendas, ó. Você pega aqui, ó, você vai ver para trás o que os caras estão negociando, ó. Venda, compra, naquele. E o bom é que ele renova toda hora, tá vendo? O que tá saindo agora nesse exato momento
abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. E eu fui. Tchau.